Eu quero dizer para você, tenha essa certeza, Ele cuida da sua família e cuida da minha família. Mais uma vez eu peço para você, confie no poder da palavra de Deus, confie. Quando Ele promete as coisas, Ele cumpre. Um texto maravilhoso que você pode abrir a Bíblia agora, aqui em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, ele está dizendo aqui o seguinte, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Queridos, Deus está dizendo para você e para mim, para sua família, para minha família, a única coisa que eu peço para você, não tenha medo, eu cuidei de você, eu cuido de você, eu acompanho você. Muitas vezes, queridos, Deus ele pode permitir coisas acontecerem na sua vida e na minha vida, que você pode duvidar do amor de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém agora que está duvidando, pastor, o senhor está falando que Deus cuida, mas parece que as coisas para mim está complicada, pastor. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você e coloque isso na sua mente, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que até mesmo quando Ele permite que vocês e eu soframos, Ele permite com um propósito, para nós nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Quando ele diz aqui em Isaías 41, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, porque eu te ajudo. Queridos, quando Deus fala para nós não termos medo, porque Ele vai nos ajudar, eu quero que você saiba que quando você se levanta de madrugada, quando você se levanta na presença de Deus, quando você está muitas vezes cansado, muitas vezes preocupado ou preocupado, você se coloca na presença de Deus e você fala para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor seja o astro principal, seja o centro da minha vida. Eu não quero mais viver para ser uma contradição da verdade. Queridos, nós hoje precisamos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Nós não podemos ser uma contradição da verdade. Você pode me perguntar, pastor, o que é ser uma contradição da verdade? É você ter um nome queridos, o nome adventista do sétimo dia é um nome muito sério. É um nome de homens, mulheres, crianças e jovens que aguardam o breve retorno de Jesus e guardam o sétimo dia. Ou seja, guardam o sétimo dia da semana, o sábado, e os 10 mandamentos como um todo. Queridos, a essência dos 10 mandamentos é que vai mudar, transformar. As pessoas vão olhar para você e para mim e vão acreditar que realmente nós não somos uma contradição, nós somos uma cópia de Jesus. A essência dos 10 mandamentos é o quê? Responde para mim. A essência dos 10 mandamentos. Quando eu falo para nós levarmos a Bíblia a sério, eu estou falando, queridos, é a verdade. A essência dos 10 mandamentos é nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Como é que, queridos, quando Deus perceber que nós estamos amando como nunca amamos antes, quando Deus perceber que nós estamos amando as pessoas inamáveis aqui no planeta Terra, as coisas vão melhorar na nossa vida, as coisas vão mudar na nossa vida completamente. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São para essas pessoas que Deus está dizendo aqui, olha, filhos, não temas porque eu sou contigo. Deus não está dizendo, olha, eu vou socorrer, eu vou prestar auxílio àquela pessoa que sabe fazer o que é certo, mas insiste em fazer o que é errado. Isso são contradição da verdade, são os filhos das trevas. São os hipócritas e fariseus que Deus, que cria vômito em Deus. São as pessoas que não são crentes, não são frias, são os mornos que dá ânsia de vômito em Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque Deus hoje, ele já está separando um povo para ele selar com selo invisível para não sofrerem as pragas que vão cair sobre este planeta Terra. E essas pessoas que Deus vai proteger, essas pessoas que Deus vai passar incólume pelo tempo de angústia, são pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. São pessoas que aprenderam a amar, aprenderam a se calar, aprenderam a ter um temperamento controlado, uma língua controlada, a terem uma vida pautada na vontade de Deus. Mas hoje, sabe o que nós estamos vendo, queridos?
No momento em que nossa vida deve estar em íntima comunhão com Deus, no momento em que a nossa vida nós devemos estar ligados totalmente à videira verdadeira, eu estou vendo pessoas, assim, o amor esfriou, a fé já não acreditam mais em nada, pessoas que estão agindo como agem os ímpios, pessoas que tinham nome de cristãos, entre aspas, mas estão agindo como os ímpios, não estão nem aí para nada. Uma linguagem, uma vida que não revelam Cristo, queridos. Nós devemos revelar Cristo em toda a nossa maneira de viver. São para essas pessoas que Deus está dizendo aqui, queridos, olha, abra sua Bíblia, aqui em Isaías 43, queridos, são para essas pessoas que Deus, ele faz promessas maravilhosas, pessoas que estão sofrendo uma transformação, não uma pessoa que está sendo uma contradição da verdade, mas pessoas que estão clamando a Deus, que estão buscando uma vida transformada, que estão buscando resistência ao mal. Queridos, nós hoje precisamos clamar para Deus resistência, para nós não sermos seduzidos pelas tentações de Satanás, porque as seduções dele estão aumentando de volume, estão se avolumando cada vez mais. Se nós não lutarmos com Deus hoje, para Ele nos dar a vitória sobre as seduções de Satanás, nós não vamos obter essa vitória. E Ele está dizendo aqui, queridos, preste atenção, Ele está dizendo aqui para você, e Ele está dizendo para mim o seguinte aqui, ó, Isaías 43, 2, olha o que Ele está dizendo, olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Queridos, Deus está dizendo para vocês e para mim, se nós confiarmos nele e os perigos se acumularem na nossa frente, ele vai fazer igual ele fez com o nosso irmão algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos. O nosso irmão, ele trabalhava de venda, ele se envolveu na conversa com a pessoa que estava fechando o negócio, num lugar longe da sua casa, uns 43, 45 quilômetros da sua casa. Aí, ele estava ali conversando com esse irmão, só que esse homem era um homem de oração, esse homem era um homem de fé. E quando ele terminou de fechar o negócio, ele fez uma venda muito boa, ele louvou a Deus, ele orou com aquela pessoa, e quando ele saiu, quando ele abriu a porta, o camarada abriu a porta para ele sair, eles saíram, que ele sentiu aquela lufada de ar, porque naquele lugar lá onde ele morava, um lugar muito frio, quando é frio mesmo, entendeu? Quando ele saiu da casa, ele falou assim, meu Deus, que frio terrível, sabe quanto estava a temperatura? Sabe quanto está a temperatura? 23 graus abaixo de zero. Você entende isso? Você sabe o que é 23 graus abaixo de zero? Queridos, é um frio que quando ele entrou no carro, ele estava assim, ele estava com roupas próprias. E ele falou assim, Senhor, esse frio está muito grande. Aí ele ligou o carro para sair, o carro demorou a ligar, aí ligou. Aí ele foi. Queridos, quando ele olhou no combustível, ele começou a andar, olhou no combustível, zero. Combustível zero. Queridos, ele falou assim, meu Deus, eu não posso agora me congelar, porque quando esse irmão tinha 7 anos, ele congelou, ele ficou muito tempo no hospital, quando ele tinha 7 anos de idade, o médico falou para ele, você nunca mais pode congelar as partes dos dedos da mão, do pé, porque aí vai ser amputação. Ele já se viu sendo amputado no hospital, sem um pingo de gasolina no tanque, e 40 e poucos quilômetros para andar. Queridos, naquele momento ele não tinha outra coisa. Ele disse que ele rasgou, ele abriu o coração na presença de Deus, e ele falou para Deus o seguinte, ele falou assim, Senhor Deus, mande o Espírito Santo para fazer um milagre, porque eu não posso ficar congelado aqui, Senhor. Eu sou teu filho, e eu te suplico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ele clamou, ele fez uma oração assim, ele conta que a mesma coisa, ele sentiu uma batida no carro de trás, assim, apertando o carro, jogando o carro dele para frente, queridos, ele disse que pisou, ele pisava, o carro dele ia assim, na subida, na descida, como ele nunca foi antes, ele foi, queridos, uma velocidade da pista, ele falou assim, olha, uma velocidade da pista, eu pisava, o carro não passava da velocidade da pista.
Ele foi, chegou na casa dele, queridos. Quando ele encostou na frente da casa dele ali para abrir a garagem dele, para entrar, o carro dele morreu. Ele saiu do carro, rapidinho entrou na casa dele, e ele chegou na casa dele assim, com aquele ar de felicidade, com aquele ar de alegria. A esposa dele, eram 23 horas, mais de 11 horas da noite, a esposa dele estava ali. Aí ele olhou para a esposa dele na sala, ele falou para a esposa dele: querida, o que você está fazendo essa hora acordada? Ela falou assim: querido, alguns momentos atrás, o meu coração apertou por você. E eu me levantei e me ajoelhei e pedi a Deus que o trouxesse em segurança. Aí ela olhou para a cara dele, viu o ar de felicidade, ela falou assim: conta, qual é a boa notícia? Aí ele falou assim: querida, o Deus que nós servimos é um Deus tão maravilhoso, que ele me trouxe aqui, de tal lugar, 43 quilômetros, sem um pingo de gasolina. No outro dia ele foi funcionar o carro não funcionou, ele teve que ir pedir gasolina numa fazenda, que ele morava mais no interior, numa fazenda do amigo dele, que emprestou um pouquinho de gasolina para ele chegar até o posto, para ele colocar gasolina, para depois ele trazer a gasolina que ele havia pedido emprestado. Queridos, para você pode parecer uma coisa, mas pastor, queridos, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo, quando ele promete: filho, quando passares pelas águas, vou estar contigo, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu vou estar com você em todos os momentos, porque eu te acompanho. Os meus olhos se encontram sobre você. Eu me inclino, queridos. Você sabia que Deus se inclina para ouvir vocês e eu? Deus se inclina para nós. Por quê? Porque Ele tem prazer em demonstrar que Ele nos carrega nos braços. Ele tem prazer em demonstrar isso. Mas agora, a pergunta que não quer calar: pastor, como eu vou sentir mais de Deus na minha vida? Como eu vou sentir mais esses milagres que eu sempre ouço, mas eu não vejo esses milagres se cumprindo na minha vida? Como? Queridos, amando a Deus e amando ao próximo. Esse é o segredo, não tem outro segredo. Se você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia, queridos, abra lá a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, lá em 1 João capítulo 4 e o capítulo 5. Vamos pensar alguns textos aqui. Queridos, preste atenção. Nesses textos que vocês e eu vamos ler. 1 João 4. Olha o que está dizendo lá. 1 João 4. 1 João 4. Versículos 11 e 12. 1 João 4, 11 e 12 diz assim, olha. Deus de tal maneira nos amou. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Queridos, não tem atalhos para o céu. As pessoas verão Deus na sua vida e na minha vida, o amor de Deus será aperfeiçoado na sua vida e na minha vida, a partir do momento que nós aprendemos a amar as pessoas como Deus ama. Mas eu estou falando isso aqui agora, e tem muitas pessoas que muitas vezes estão ouvindo e estão falando assim: pastor, mas é tão difícil. Queridos, você acha que foi fácil para Jesus receber tapa na cara, murro na boca e continuar amando aquelas pessoas e pedindo perdão para Deus lá na cruz do Calvário? Deus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Queridos, se não foi fácil para Jesus, vai ser fácil para você? Mas aqui está dizendo, queridos, olha o versículo 16, 1 João 4, 16, olha o que está dizendo, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, nós devemos permanecer no amor. Quando uma pessoa permanece em Deus, quando uma pessoa está em comunhão com Deus, não tem como ele não amar. A pessoa que não ama, a pessoa rancorosa, a pessoa que só prejudica a vida dos outros, é a pessoa que não tem comunhão com Deus. E muitas vezes não tem comunhão com Deus, não é porque não tem tempo. Porque tem tempo de assistir a novela, tem tempo de assistir o filme, tem tempo de assistir o jogo, tem tempo de brincar com joguinhos eletrônicos, mas não tem tempo de conhecer a Deus para aprender a amar a Deus e amar o próximo. Como assim?
E olha o que está dizendo aqui, queridos, preste atenção, não sou eu que estou dizendo. Olha, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Queridos, o que Deus espera de você e de mim é que nós sejamos como Jesus aqui neste mundo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus amou os seus e os amou até o fim. E a Bíblia está dizendo aqui mais, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, isso é uma palavra muito forte para você e para mim. Você nunca pode dizer que ama a Deus enquanto você odeia o seu irmão, enquanto você fala mal do seu irmão, enquanto você tenta prejudicar o seu irmão. Queridos, você cospe no prato que comeu e depois você vai precisar da pessoa que você está cuspindo, a pessoa que você está falando mal. Então, desde do princípio, estou dizendo para você, queridos, Deus ele vai cuidar nesses últimos dias, Deus ele vai cuidar nesses últimos dias daqueles homens e mulheres que estão priorizando fazer a vontade de Deus, que estão priorizando se levantar de madrugada, que estão se levantando, se ele não tem condições de levantar de madrugada por causa de doença, ele vai tirar um tempo, no mínimo, nada menos do que isso, no mínimo 1 hora na presença de Deus durante o dia. Seja de madrugada, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, seja na parte da noite, mas no mínimo ele vai tirar 1 hora na presença de Deus. É no mínimo 1 hora, para vocês e eu aprendermos a fazer a vontade de Deus, amando o nosso próximo e vencendo as seduções e tentações de Satanás. Olha o que está dizendo aqui em 1 João capítulo 5. Ó, 1 João capítulo 5, eu vou ler para vocês para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está indo embora. Ó, 1 João 5, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, eu vou repetir. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, olha o capítulo 3, versículo 9, de 1 João 3, 9, olha o que diz aqui no versículo 9. Ó, diz assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque, queridos, a pessoa que ama a Deus direitinho, que ama o próximo, não vive na prática de pecado, falando mal dos outros, prejudicando os outros, sendo falso, sendo hipócrita, sendo cínico. Não vive assim. Por quê? Queridos, preste atenção. Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta para você. Se eu e você morrêssemos hoje, Jesus teria condições de ressuscitar vocês ou eu na primeira ressurreição? Pense. Eu vou fazer mais uma pergunta. Tem alguém que você precisa pedir perdão, que você precisa perdoar? Faça logo. Você não vai sair de um caixão para pedir perdão para ninguém, para perdoar ninguém. Queridos, nós temos que viver como filhas de Deus, como filhos de Deus. Sabe por que muita gente não pede perdão, não estende os braços? Porque é orgulhosa, é orgulhoso. Não, eu morro na míngua ali, mas eu não peço perdão, não vou perdoar e vou viver a vida como eu estou vivendo mesmo. Que não faça isso, queridos. Não faça isso. A nossa vida é comparada na Bíblia como uma flor. É o que Jó falou.
Eu vou terminar com isso, o que Jó falou. Eu vou terminar. Abra lá sua Bíblia em Jó 14. Eu falei que ia terminar com outro, mas vou terminar com este. Abra lá, Jó 14. Vozinha Francisca de Jesus Cristo. Fala para Nice pegar e acompanhar aí. Vozinho Adão, fala para Nice acompanhar. Ó, Jó 14, versículos de 1 a 5. Queridos, leve isso aqui a sério. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Jó 14, 1 a 5. Anota aí. Jó 14, 1 a 5 diz assim, ó. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto, cheio de inquietação. Sai como uma flor e logo murcha. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhes pusesses limites, e não passará além deles. Queridos, Deus ele colocou um limite para a sua vida e para a minha vida, além do qual nós não passaremos. Eu não sei e não quero saber quando chegará o dia do meu descanso, ou o seu. Mas uma coisa eu posso dizer para você, a sua vida e a minha vida é uma sombra, é uma neblina, é algo que passa rápido, é algo que hoje eu estou conversando com você, amanhã, a este momento, a essas horas eu posso estar descansando do sono da morte. Você compreende? Deus ele quer cuidar de você. Deus ele quer cuidar de mim, ele cuida de você, cuida de mim. Ele faz milagres através da sua vida e da minha vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Muitas pessoas falam, não, Jesus já fez tudo, não precisa fazer nada. Precisa pedir perdão, precisa perdoar, precisa viver como novas criaturas em Cristo Jesus, precisa viver em santidade, precisa, é necessário, queridos. Não importa quantas pessoas estejam fazendo errado, não importa quantas pessoas estejam descendo junto com a enxurrada, você tem que subir. Não importa. Queridos, será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar para Ele cuidar de mim? Será que você está colocando? Quanto tempo vocês e eu estamos aprendendo a amar a Deus e amar o nosso próximo? Quanto tempo? Por dia você tem passado na presença de Deus? Queridos, mais uma vez nessa noite, eu peço para você, leve a Bíblia a sério. Leve a Bíblia a sério. Nós seremos julgados por ela. Nós seremos julgados por ela. Não se esqueça disso. Eu, nessa noite, neste momento, eu quero pedir para Deus, Senhor. Eu quero pedir para Deus, Senhor, me ensine a amar como Jesus amou. Me ensine a perdoar como Jesus perdoou. Me ensine, Senhor, a ser manso e humilde de coração. Me ensine. Me ensine, Senhor, a não passar mais uma noite sem me reconciliar com o meu próximo. Me ensine, Senhor. Queridos, não é fácil, mas é o caminho da eternidade. Por que eu falo, insisto tanto, bato tanto nisso? Porque eu quero ir para a eternidade e quero ver vocês lá também. Eu quero que vocês me vejam lá. Eu quero que nós sejamos uma surpresa na eternidade. Para isso, a nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero fazer um apelo pedindo para você, queridos. Quantos nessa noite querem levantar as mãos e falar para Deus, Senhor, por favor, me converta. Me converta, Senhor. Eu não consigo pedir perdão, eu não consigo perdoar, mas me ensine. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim nesses dias finais, antes que as pragas sejam derramadas. Senhor, mas o Senhor vai cuidar de quem ama. Então me ensine a amar. Me ensine, Senhor. Queridos, não é fácil. Sem comunhão com Deus, nós não vamos conseguir amar ninguém. Nós vamos conseguir odiar cada vez mais. Mas através da comunhão com Deus, derramar lágrimas na presença de Deus, Ele vai nos ensinar a amar. Ele vai nos ensinar a perdoar. Ele vai nos ensinar a viver como novas criaturas. Quantos querem? Eu quero. Eu acredito de coração que nós podemos sorrir, nós podemos vencer, nós podemos ter Jesus, ter Deus como primeiro, como centro da nossa vida.
Esse é o momento, queridos. Esse é o momento. E vigiar constantemente. Vigiar constantemente. Para quê? Para nós não cairmos em tentação. Porque não existe uma pessoa tão forte que pode viver despreocupadamente. Se Davi caiu, nós podemos cair. Mas se nós vigiarmos, amarmos a Deus, amarmos ao nosso próximo, queridos, preste atenção. A nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Tome a decisão de amar, de ser batizado ou batizada, você que precisa, tome a decisão, entendeu? Vale a pena. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelo nosso pecado. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, pela nossa teimosia, pela nossa falsidade. Nos perdoe, Senhor, nós somos pecadores, mas nós precisamos que com o teu perdão, o Senhor nos conceda uma transformação radical na vida. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a amar, nos ensine a agir como Jesus agiria em todos os momentos durante o dia que passamos. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam um retrato de Jesus. Pai, a nossa vida é como a flor. Nós te suplicamos, em nome de Jesus, nos transforme completamente e continue cuidando da gente. Continue operando, realizando milagres através de nós. Obrigado pela decisão que pessoas estão tomando de serem batizadas, de se entregarem a Ti, de se prepararem para o que vai acontecer no planeta Terra. Obrigado. Em nome de Jesus, nos transforme completamente pelo sangue e pela graça de Cristo. Amém. Amém. Querido amigo, querida amiga, está na hora de uma mudança, está na hora de uma transformação.